Queridos, a paz do Senhor. Eu estou muito feliz por estar aqui convosco, a primeira vez, nesse lindo ministério, nesse lindo santuário, esse ministério crescente, que Deus tem confiado a esse servo, homem de Deus, pastor Isaías. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo há 5 anos passados, quase 6 anos, e pude testificar a acessibilidade, a gentileza que nos constrange. Portanto, a minha oração, pastor Isaías, é que a mão de Deus permaneça voltada sobre a sua vida, sobre sua família e sobre todo o ministério Acácia. E aonde quer que ele possa ser plantado, que a boa mão de Deus paire em nome de Jesus sobre ele. Em nome de Jesus. Estendo também a família, a querida pastora, os filhos, em nome de Jesus, que Deus continue os abençoando. Alegria em rever o querido pastor Bianco, esse homem de Deus, grande pregador do Evangelho. Amo lhe ouvir, viu, pastor Bianco? Em nome de Jesus. Tanto o senhor quanto o pastor Isaías são instrumentos. E agora tive a oportunidade de conhecer o pastor Léo. Não foi um momento muito amistoso, mas foi generoso. Obrigado, pastor Léo, por sua presteza, sabe, e por esse coração. Eu me senti muito abraçado, muito mesmo. Espero quando eu estiver em Anápolis, eu vou estender para cultuar com o senhor lá, em nome de Jesus. Ainda que eu não pregue, viu? Por favor. Mas quero cultuar em nome de Jesus. E a todos vocês, a minha oração, o meu carinho, em nome de Jesus, que vocês permaneçam crescendo em nome de Jesus. Quero lhes convidar a abrir vossas Bíblias no Evangelho de Cristo Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 7. Evangelho de Cristo Jesus, segundo Lucas. Capítulo de número 7. A partir do versículo de número 33. Amém, queridos? 36, perdão. 36. Leamos, portanto. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os seus pés com lágrimas, e enxugar-lhes com os cabelos de sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhe com óleo. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse: dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos, dizendo a ambos: dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse:
tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com suas lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este, que até perdoa pecados? E disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Diga amém. Sente-se, por favor. Há quem diga que este foi o segundo momento em que esta mulher teve a oportunidade de encontrar-se com Jesus. Não há registros bíblicos que comprovem essa possibilidade, mas há alguns comentaristas que dizem que ela teve uma primeira oportunidade, não tão intensa quanto esta, mas que ela havia tido uma oportunidade em um dos momentos do ministério de Cristo Jesus, quando ele passava na região da qual ela morava. Pois bem, mas segundo o texto em que lemos, Jesus ele volta àquela mesma região. Agora, por convite de um homem muito conhecido, prestigioso naquele lugar. Isto porque ele era fariseu. E todo fariseu, como vocês sabem, eles faziam parte da religião aristocrática daquela época. Portanto, não havia fariseu pobre. Todo fariseu era rico. E havia algumas particularidades relacionadas. Por exemplo, os fariseus, eles tinham o costume também de patrocinar mestres. Então, alguns, aqueles que mais abastados eram, eles patrocinavam um número maior de mestres. Então, quanto maior o número de mestres para ele patrocinado, aquilo era, de certa forma, uma expressão social muito relevante. Pois bem, sabe-se que Jesus está na região e ele estende o convite a Jesus para ir à sua casa e participar de um banquete que ele havia dado. Jesus não hesita. Nós não temos registro de Jesus ter rejeitado esse convite, embora Jesus conhecesse, obviamente, como ninguém, o escopo, os detalhes, as minúcias, enfim, a filosofia dos fariseus, bem como de todos os religiosos daquela época. A propósito, foram as pessoas que Jesus mais sofreu com sua resistência. Foram os religiosos daquela época, pois eles não acreditavam ser Jesus quem era. Tendo em vista que os judeus, propriamente dito, esperavam o Messias que viesse quebrar, destruir o pesadíssimo jugo de Roma de sobre eles. Eles queriam esta liberdade. Tanto é que até hoje eles almejam esta suposta liberdade, tendo em vista não acreditarem ser Jesus o Messias enviado. E dentro desse contexto ainda mais, Jesus ele não era bem visto. Não. Jesus ele era considerado mais um sedidor político, mais um paloreiro, mais um sofista. Isto é, aquele que ganhava alguns lucros a partir da fala, a partir da retórica, a partir de seu discurso. Pois bem, Jesus era considerado como estes
para os religiosos. Alguns deles, em específico, a demanda maior de resistência era exatamente os fariseus, os escribas, aqueles que carregavam consigo a lei debaixo do braço, também eles resistiam a Jesus. E ainda mais as práticas que Jesus tinha, que ia de encontro a tudo quanto eles acreditavam. Os judeus, eles tinham a chamada raça superestimada. Contudo, entretanto, todas as demais raças, elas eram consideradas como restolho, escória daquela época. Apenas os judeus, eles tinham essa, aspas, hegemonia, e, portanto, eles andavam de nariz empinado. Os demais, a exemplo das mulheres, dos publicanos, dos pobres, todos estes não tinham lugar no céu. Estes não tinham acesso à graça, à bondade, enfim, à promessa abraâmica. Absolutamente, eles não tinham. E por isso Jesus, a forma com que ele se portava, comendo com pecadores, dando acesso a mulheres, comendo, falando com publicanos, ele quebrava os protocolos. Ele quebrava todos os protocolos da época, quando de seu ministério, ainda que curto, aproximadamente 3 anos e meio. Mas Jesus, ele veio exatamente para ir de encontro àquilo que o homem pensava no mundo antigo, aquelas práticas resistentes, aqueles que não tinham, sabe, aqueles que viviam à margem da sociedade. Jesus veio para dar vez, veio para dar voz. Lembra? Escute, lembra quando ele falava com a mulher cananeia? Ele disse assim para ela: eu não vim, para os discípulos, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus estava dizendo com aquilo? Claro que ele queria confrontar a mulher para que a sua fé fosse ainda mais fortalecida e, consequentemente, desse uma lição aos discípulos. Mas o que ele queria, na verdade, era falar abertamente, a princípio, da prioridade dos filhos. Quem eram os filhos? Os judeus. Os demais eram os pagãos. E, portanto, esses não eram bem-vindos. E isso fez com que eles guardassem isso como uma espécie de troféu. Sabe? Eles ovacionavam isto. Era um orgulho em que eles adoravam. A chamada autoestima elevada. Eles tinham essa autoestima elevada e essa superestimação pela raça. Pois bem, quando Jesus passa nas regiões da grande Galileia, ou melhor, da grande Palestina, Galileia, porque grande parte do ministério de Cristo Jesus foi realizado na Galileia, que havia naquela época uma grande proporção de distritos, cerca de aproximadamente 253 municípios, aproximadamente. Dos tais, Cafarnaum foi um deles que Jesus decidiu lá residir por quase 2 anos e meio na casa de Pedro e realizou a maior parte dos milagres. Quase 75% dos milagres de Cristo Jesus foram realizados em Cafarnaum. É dentro desse contexto onde Jesus já está em determinado patamar de seu ministério. Seu ministério já está tomando a sua reta final. E agora? Lembra que eu falei para vocês que alguns fariseus tinham aquela possibilidade de patrocinar mestres? Já pensou um fariseu patrocinando Jesus? Já pensou? Jesus em sua casa e ele poder bater no peito e dizer: eu vou patrociná-lo. Pois bem, ele lança a isca. Ele convida Jesus para sua casa. E nós lemos cuidadosamente. Jesus, ele não hesita. Ele era sociável. Jesus vai para a casa de Simão participar daquele banquete. E Jesus entra na casa de Simão. Só que Simão estava muito empolgado. E aqui eu vou abrir um parêntese para fazer um comentário inicial. Aparentemente, se este comentário de que os fariseus naquela época tinham esse desejo e ao mesmo tempo tratavam esse desejo como uma espécie de
valor social para se auto-apresentar, então patrocinar Jesus era algo extraordinário. Ele estava tão aficionado, fissurado nisto, que ele abre mão, ele negligencia algo que absolutamente era inaceitável realizar. Era inaceitável fazer. Era um insulto sem precedentes. A questão da prática de recepção, o cerimonial da recepção, para um judeu que se preza, isso jamais poderia ser quebrado. Era insulto. E mais ainda para alguém que tinha prestígio, que tinha título na sociedade. Jesus, ele é um mestre, ainda que rejeitado por muitos. Mas Simão queria desfrutar dessa popularidade de Jesus. Jesus, nesse momento, ele é muito popular. O império, o governo, enfim, todas as esferas da sociedade, todas as esferas do poder estavam voltados para Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque por onde ele passava, ele causava. Em todos os lugares que ele chegava, ele marcava as vidas. Isto curando, isto, enfim, dando liberdade de acesso. Pois bem, ele quebrou a rotina, assim como falei anteriormente, de Cafarnaum. A rotina de Cafarnaum foi quebrada. Por quê, pastor? Porque ele residiu em Cafarnaum. Portanto, ele curou em Cafarnaum. Ele pregou em Cafarnaum. Cafarnaum tinha 480 sinagogas. Só perdia para a sede religiosa do mundo antigo, que era Jerusalém. Cafarnaum era uma espécie de subsede. Então, naquele berço, Jesus, ele, utilizou de Cafarnaum como uma espécie, aspas, de trampolim de exposição. O ministério de Cristo Jesus tomou proporção exatamente em Cafarnaum. Por quê, pastor? Porque em Cafarnaum estava a grande alfândega do mundo antigo, bem como a coletoria. Portanto, o grande número de pessoas que se conglomeravam naquela cidade era gigantesco, ainda mais pelo comércio emergente pesqueiro. Jesus estava famoso de fato. Mas a preocupação era que Jesus, ele estava tomando conhecimento e a admiração de todas as classes sociais. De todas. E isso foi preocupante. Este aí pode nos ameaçar o poder. Mas eles não sabiam que o seu reino não era terreno. Aleluia! O seu reino não era terreno. Pouquíssimas pessoas tiveram a iluminação a ponto de serem transformadas pelo poder da palavra. Lembra quando Jesus começou a ensinar e eles começavam, a ficar se acotovelando e perguntando: quem é este? Não é porventura filho de José e Maria, o carpinteiro? Por que eles estavam dizendo isso? Como pode eles, sendo da classe social que são, da penúltima classe, poder financiar uma faculdade a ponto de ele ter o conhecimento que tem? Ninguém naquela época tinha acesso à faculdade se não fizesse parte da aristocracia daquela época. Apenas os ricos tinham acesso à faculdade. Mas ele falava como o melhor dos reitores daquela época. E eles começaram a subestimar o conhecimento de Cristo a partir da leitura da sua classe social, da família que ele vinha, família de carpinteiros. Mas não sabiam eles que ele era o reitor da eternidade por excelência. Aleluia! Escute. O fariseu tem a liberdade de ter Jesus, mas ele negligencia. Quantas e quantas pessoas estamos em um evento de comunhão e adoração? Quantas e quantas pessoas elas têm o acesso, elas têm a liberdade e acabam desprezando e negligenciando a oportunidade de fazerem o melhor, com dedicação, com glória, fazerem o melhor, sem reservas e aproveitando a oportunidade. Por quê, pastor? Porque o nosso tempo, ele é limitado nesta terra. Nós não somos daqui. Nós temos uma missão.
E a nossa maior missão, como enquanto igreja, é propagar o evangelho e construir, transformar adoradores. Eu vou repetir: propagar o evangelho e transformar, aumentar o número de adoradores. Assim como aqui estamos, nós estamos reunidos aqui neste evento para juntos compartilharmos do mesmo sentimento. Qual é o mesmo sentimento, pastor? O sentimento de busca ao Senhor, aumentando e fortalecendo os laços da comunhão e também da adoração sem reservas. Aquele homem não sabia o que era isso. O que ele queria era o prestígio da pessoa. O que ele queria era o prestígio do status. Podemos assim dizer. A ponto de negligenciar algo que era inconcebível para um judeu. E assim somos nós quando somos enamorados com esse sistema. Quando somos seduzidos por esse sistema. Quando perdemos a direção. Absolutamente nada neste mundo pode tomar a nossa atenção a ponto de nos tirar do caminho da adoração. Eu vou repetir: nada neste mundo pode chamar a nossa atenção a ponto de nos tirar da rota, a ponto de impedir que a nossa visão permaneça alinhada com Ele, autor e consumador da nossa fé. Não! Portanto, eu já lhes advirto, ou eu já trago uma palavra de advertência para nós outros, nesta noite. Nada neste mundo pode nos alegrar tanto como servir ao Senhor. Eu vou repetir: nada neste mundo, pastor Isaías, pode nos alegrar tanto como servir ao Senhor. Por quê, pastor Sinésio? Sabemos quem Ele é. Sabemos quem nós somos, aonde estávamos, agora onde estamos e para onde iremos. Aleluia! Aleluia! João disse: eu não estou aqui por conta de qualquer convencimento. Eu estou aqui porque eu sei quem Ele é. Oh, glória! Eu estive com Ele. Aleluia! Mero religioso. Ele desprezou a adoração a Jesus. Ele desprezou. Só que aí vem uma mulher. Eu li um comentário que diz que supostamente essa mulher tinha tido um encontro inicial com ele, mas ela ficou envergonhada. Escute, eu não estou afirmando, é uma possibilidade, há um comentário acerca disso. Mas agora, Jesus aparece em uma região e ela sabe que não é permitido que ela acesse. Ela é uma mulher, e ainda mais com alcunha depreciativa, uma pecadora. Escute isso aqui. Ela era uma pecadora. Ela era uma mulher de vida fácil. Ela era uma prostituta. Mas o desejo de aproximar-se de Jesus e fazer algo era tão extraordinário que ela não se detém. Algo a motivou. Diga comigo: algo a motivou a ela vencer os obstáculos que estavam diante dela. Detalhe, não eram poucos. Haviam diversos obstáculos. O primeiro obstáculo, o obstáculo racial, o obstáculo social, o obstáculo de gênero. Ela era uma mulher, portanto não podia se aproximar dos mestres daquela época. E ainda sendo quem era, uma prostituta, as prostitutas não mandavam durante o dia. Geralmente elas só apareciam à noite. Escute isso aqui. Ela sabe que Jesus, o Messias, o Mestre, está na casa de Simão Fariseu. E ela vai até lá. Quando ela chega lá, há um grande conglomerado de pessoas.
não permitindo que ela tivesse acesso, porque as casas naquela época, principalmente dos ricos, pelo fato das altas temperaturas durante o dia, eles construíam a casa e na frente eles faziam uma espécie de fonte. E, portanto, geralmente, quando eles iam comer, eles colocavam a mesa próximo à fonte para arejar mais o ambiente. Por quê, pastor? Porque durante o dia ela recebia todo o calor e à noite ficava aquela coisa, sabe, insuportável. Mas próximo à fonte ficava mais ameno. E as mesas naquela época não eram como as mesas dos nossos dias. Era uma espécie de esteira. E com isso eles não tinham onde colocar o pé, como alguns pensam, as pernas. Alguns pensam que era uma mesa comum dos dias atuais. Não, eram esteiras. E até hoje tem. Isso é cultura. E como é que eles se reuniam então? Eles punham o corpo para trás, estendiam o corpo para trás, uma das mãos segurava a cabeça e a outra ficava livre para molhar no bocado ali nas iguarias que eram postas. E ali eles iam comendo e conversando. Há um detalhe bem interessante. Quando havia um mestre, eles pegavam, claro, eles ficavam com o corpo estendido para trás e as cabeças dividiam, isso é cultura judaica. As cabeças dividiam estar próximas umas da outra, pastor Isaías. Que isso era sinônimo de comunhão. Cabeças uma próxima da outra e todas voltadas para o mestre, o convidado. Era aquele que tinha a liberdade de falar. Então todos estavam ali ouvindo Jesus. E detalhe, se estava na frente, que era comum, os convidados, eles tinham acesso para estarem dentro da casa. Contudo, todavia, outros que não eram convidados poderiam estar no limite. Qual era o limite? O muro, uma espécie de mureta da casa dos ricos. E eles ficavam ali, sabe, conglomerados, se acotovelando, mesmo não podendo comer, mesmo não podendo entrar, mas eles ficavam atentos para ouvir aquilo que sairia do mestre. Essa mulher, ela percebe que a casa está tomada por todos os lados, mas ela quer ir até Jesus, pois algo a motiva. E não há nada e ninguém, se ela chegou até ali, aquele momento, não há nada e ninguém que possa impedir. Apenas os rigores da lei a partir daqueles que têm a liberdade de usufruir dela, de usar dela. Quem eram? Os religiosos. Apenas eles poderiam impedir. Ela percebe que o acesso que tem está interrompido. E ela não para. Escute, ela não para. O que é que lhe impede adorar ao Senhor sem reservas? O que é que lhe impede ter comunhão com o Senhor como você nunca teve antes? Quais são as dificuldades que você tem encontrado ao longo da jornada? Quais são as dificuldades? Elas se agigantaram a ponto de você concluir que não vai alcançar este nível de comunhão com Deus, esse nível de adoração com o Senhor? Ouça isso que eu vou falar. Não há nada e ninguém, coisa alguma neste mundo que impeça alguém faminto de Deus se aproximar dele. Eu vou repetir. Não há nada e ninguém, coisa alguma neste mundo que impeça alguém faminto de Deus se aproximar dele. Por quê, pastor? Diga comigo, porque Ele está em todo lugar. Se na sua casa você rasgar o seu coração, Ele está para lhe ouvir. Se naquela repartição pública ou mesmo privada, que tem se agigantado, resistido a você, não se preocupe, lá Deus também está. Ah, pastor, Ele está em todo lugar? Absolutamente em todo lugar. E se você é cristão, não esqueça, Ele também está dentro de você. Ele é a figura do Espírito Santo que representa a Trindade em nós. E eis que estou convosco até que todas as coisas se cumpram. E quando não se cumprirem, Ele está conosco através do seu Espírito Santo, que será tomado. Mas quando o Espírito Santo for tomado, nós estaremos nas garras da graça, no aconchego de Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Jesus! Tudo que o inimigo quer, pastores, senhoras e senhores, igreja do Senhor, é que não tenhamos essa percepção. Por quê, pastor Sinésio? Vocês sabem, muito mais do que eu, a salvação está aqui, é na mente. Aonde, pastor? Na mente. E é tudo que ele quer oprimir, ele quer tomar, ele quer invadir a nossa mente.
Porque ele sabe que somos salvos na mente. Metanoia, metanous, expansão de entendimento. É muito mais do que uma mudança de comportamento. São mudanças de ideias. E essas ideias só foram possivelmente mudadas e transformadas em nossa vida a partir da luz do Evangelho que esclareceu quem somos. E tomamos a atitude porque Ele fez com que tomássemos. Qual a atitude, pastor? Primeiro, de reconhecer a nossa culpa. Segundo, de abandonar o pecado. E terceiro, de servir a Ele. É a tríade manifestação da regeneração. Reconhecimento de culpa, abandono e serviço. Oh, glória! Quando nós fomos atingidos na nossa mente, a fábrica de nossas atitudes está aqui. Aquilo que você faz passa por sua mente. Não permita que o inimigo diga que você não consegue. Não permita que o inimigo diga que você não tem acesso. Não permita que o inimigo diga que você faz parte de uma classe que não tem a possibilidade de poder ser igual ou melhor. Absolutamente. Não. E o que são atitudes, pastor? Atitudes são padrões de pensamentos formados ao longo de muito tempo, que quando posto em prática com certa regularidade, torna-se estilo de vida. E qual é o nosso estilo de vida? Estamos falando das faculdades da alma. Intelecto, sensibilidade, volição, vontade. O que você pensa, sente e agir é questão de tempo. Eu vou repetir. O que você pensa, você sente. E quando você sente, fazer, agir é questão de tempo. O que você tem pensado? Se você tem pensado com frequência em servir ao Senhor, em ter comunhão com Ele e adorá-lo, é questão de tempo da sua fé ser robustecida, da sua mente ser expandida, oh glória, da sua esperança ser fortalecida. Neste ano de 2024, pastor, eu preguei algo semelhante a isto ontem. Eu preguei sobre o retorno da glória. Eu preguei sobre o retorno da arca. Quantas e quantas pessoas, assim como Samuel, assim como Saul teve a liberdade de fazer com a glória aquilo que deveria ser feito, mas ele abriu concessões, abandonou a glória. O que lhe restou foi aquela lástima de procurar uma outra rota para se auto-beneficiar, a rota do inferno, procurando consultar-se com a pitonisa, ele que tinha acesso ao próprio Deus. Não é apenas ter a arca, mas é como conduzi-la. Não é apenas ter a presença, é como conduzi-la. Não importa quem ela era, o que importa é o que nasceu dentro do seu coração e vai ser exposto. Ela era uma marginalizada pela sociedade, mas a graça de Deus inundou a sua vida. O poder do Evangelho entrou na sua mente, a ponto de mudar toda a sua percepção do mundo fora. Oh glória! É isso que acontece com a igreja de Cristo Jesus. Quando a sua mente é invadida pela verdade, não tem como você não ser liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo escrevendo a sua carta aos crentes da Galácia, capítulo de número 5, versículo de número 1, ele diz: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Gentilmente olhe para o seu irmão e diga para ele: sinta-se livre, porque livre você é. Você tem a chancela do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Ela encontra um lugar, só que ela está invadida pela presença de Deus. Ela está inundada pela presença de Deus. Pastor Bianco, isso aqui é lindo. Quando ela encontra o acesso por trás, nós não sabemos ao certo. Eu sei que foi por trás. A Bíblia diz isso. Mas quando ela se aproxima, ela vê algo diferente. O que ela vê diferente? Warren Wiersbe diz que todos os pés estavam lavados, apenas um que não estava. Todos os pés estavam purificados. Era um costume, era uma prática. Apenas os pés de Cristo Jesus estavam sujos.
Ela não tinha acesso à cabeça. Não. Ela não tinha acesso à cabeça. A cabeça estava ocupada entre eles. O que lhe restou foi os pés. E os pés sujos de Cristo Jesus. Ela queria ungí-lo. Ela queria quebrar. Aí eu entro em algo muito interessante. Vejo que é uma pessoa transformada. Ela queria derramar um vaso que ela utilizava para uma outra prática. Ela utiliza. Eu amo o Evangelho, gente. Ninguém pode fazer nada pelo homem senão o Evangelho. O que o Evangelho não fizer, pastor Isaías, nada mais faz. Apenas, por isso que a Bíblia diz que o Evangelho é o poder. Gente, não há nenhum poder que se compare ao poder do Evangelho de Cristo Jesus. Repita, pastor, não há nenhum poder que você possa categorizar. Olha aí, obrigado, gente. Trava a língua, né? Categorizar. Nenhum poder, nenhum que você possa categorizar, pode se equiparar com o poder do Evangelho. Foi este poder que Ele nos deu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E quanto ao Espírito, pastor, o Espírito Santo é o revestimento que nos dá autoridade com este poder para ir e pregar o Evangelho. E detalhe, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja poderosa, revestida e investida de Deus. Fale isso para o seu irmão, o inferno não vai deter. Não, o sistema não vai lhe deter. Por que não vai me deter, pastor Sinésio? É porque o Espírito Santo que lhe revestiu, Ele te deu a autoridade necessária para ir e com poder pregar o poder. Glória! Ela vai aos pés e ela lança-se. Aqui entra a adoração. Proskunel, letreon, duas palavras que descrevem muito bem a adoração. Ela se encurva para ungir, mas não apenas isso, para se derramar em Cristo Jesus, o verdadeiro mestre, digno de toda adoração. Ela não hesita. Aquilo que aquele homem não fez com os ônus, glória, com os bônus, com os favores, melhor dizendo, com os favores da lei, aquela mulher faz sob os rigores. Os olhares de todos, sabe, reprovando aquela mulher. De repente, o fariseu diz assim consigo: se ele soubesse quem ela era, uma prostituta, uma mulher da vida. Isso ele falou em silêncio, arrazoando em seu coração. Jesus toma a palavra. Eu vou resumir para não tomar tanto tempo e nós sermos objetivos na conclusão, na aplicação e conclusão. Escute isso aqui. Jesus olha para ele e diz: tanto conheço você. É o resumo. Tanto conheço você quanto conheço ela. Nem você tem condições de pagar o que deve, muito menos ela. Ambos devem tanto quanto um ao outro. Ei, glória! O que ele estava querendo dizer? O seu pecado é tão grande quanto o dela. Não subestime. Apenas a graça pode fazer o que você jamais imaginou. Nós jamais poderíamos pagar pelo preço da nossa culpa. Jamais, como disse R.C. Sproul, de saudosa memória, nós nos tornamos devedores, inimigos e criminosos quando pecamos contra o Senhor. Repita, pastor Sinésio: devedores, inimigos e criminosos. Como criminosos, Ele tomou o nosso lugar na culpa. Isso chama-se caráter substitutivo, sacrifício vicário. Ele imputou sobre nós a sua justiça e imputou sobre Ele a nossa culpa. Ah, que amor! Ah, que graça! Aleluia! Não apenas isso, mas Ele, como nós éramos devedores, Ele tornou-se o nosso fiador, pagando por nós a nossa dívida. Mas não para por aí. Ele tornou-se como inimigos, Ele tornou-se o nosso reconciliador com o Pai. Por isso agora nós temos paz
com Deus. A paz de Deus, a paz com Deus e o Deus da paz está sobre as nossas vidas. Olhe para o seu irmão e diga: agora nós temos a paz de Deus, a paz com Deus e o Deus da paz. Podemos ter comunhão, pois a cédula que nos estava proposta, ela foi rasgada na cruz. Glória a Deus! Quem pode dizer aleluia? Diga comigo: eu estou na casa do meu Pai. Preciso me relacionar com Ele, adorá-lo. A cédula que estava proposta foi rasgada. Oh, glória! Inimigo, eu reconcilio. Devedor, eu sou fiador de vocês. Criminosos, não se preocupe, morro em vosso lugar. Isso, só o Evangelho, só a graça. Me diga se há algo melhor e mais excelente para o mortal do que a graça, o escândalo da graça. Como pastor, o escândalo da graça que fez o Deus se tornar homem, tomando forma corpórea de homem, abdicando de todas as suas prerrogativas para viver como nós. Por isso que Lutero diz: ele viveu a nossa vida e morreu a nossa morte. Diga comigo: a morte, da morte, na morte de Cristo. Decorou? Decorou? Vamos repetir? A morte, da morte, na morte de Cristo. Diga comigo: a morte morreu na morte de Cristo. Ah, não, pastor, mas ainda tem gente morrendo. Cristão não, ele passa para a eternidade. Oh, glória! Aleluia! Essa mulher reconheceu, pastor Isaías, ele é a vida, ele é a oportunidade de transformar a minha história. Ela pega um instrumento de prostituição, de uma vida miserável que vivia. Ela utilizava aquele perfume para regar o leito do coito miserável, do coito proibido, da prostituição. Ela pega agora o unguento, enquanto todos negligenciaram, inclusive o fariseu, porque a grande maioria hoje do sistema, elas querem os prestígios da pessoa de Cristo Jesus, os prestígios da pessoa de Cristo Jesus, mas não querem se submeter a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas, não querem ter comunhão com Ele, não querem adorá-lo, não querem quebrar o seu pacto com o mundo, não querem cortar a corda com este mundo, não, absolutamente não, elas não querem. Mas aqueles que nasceram de novo, olhe para cá, aqueles que nasceram de novo, eles cortaram o elo com o mundo, eles cortaram o pacto com o mundo. Paulo disse, escrevendo aos crentes em Roma, uma igreja que ele não fundou, mas uma igreja que ele teve um cuidado e tornou-se a carta magna, como disse o próprio Lutero. Escute isso aqui. Paulo, escrevendo aos crentes em Roma, no capítulo 12, versículo 2, ele declara: e não vos moldeis, não tomem a forma, não se acomodem com este mundo, mas transformai-vos, oh glória, pela renovação de vosso entendimento, para que podeis então discernir qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Vamos voltar para o versículo de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como está sendo o meu culto? Será que está sendo agradável? Será que a minha agradável aqui? Escute, será que a minha comunhão está sendo agradável com Deus? Será que a minha adoração está sendo agradável? O que é adoração agradável? O termo agradável aqui é aceitável. E o que é um termo aceitável, pastor? É mais ou menos assim, a ação da propiciação sobre nós. Por que nós estamos diante de Deus?
Se Deus é puro, santo, e nós permanecemos pecadores, apesar da justificação e da absolvição do pecado, que é a primeira ação da salvação em 3 tempos: salvação no passado, presente e no futuro. Por que, pastor Sinésio? No passado, justificação; no presente, santificação; no futuro, glorificação. Nós somos justificados, estamos sendo santificados e seremos glorificados. Justificados, livres da culpa do pecado, santificados, livres do poder do pecado, e glorificados, livres da presença do pecado. Nós seremos livres, sim, da presença do pecado, quando o nosso corpo for glorificado em nome de Jesus. Escute. Isso é o viés da graça. É tudo que o inimigo quer que você não saiba. Que você fortaleça a comunhão com Deus, que você fortaleça a sua adoração, que você desvie a rota do serviço com o Senhor, apaixonando-se por este mundo. Quantas e quantas pessoas já não falam mais sobre o céu, pastor Isaías? Eu tenho sofrido com isso. Nós hoje estamos vivendo uma gama de, desinformação gigantesca. Apesar do número de informações, são muitas informações e poucos conhecimentos, ou pouco conhecimento. Como disse o doutor Augusto Cury, já li alguns materiais dele, e eu achei muito interessante. Um dos tais que eu li, que foi exatamente a defesa da sua tese. Escute isso aqui. Ele vai falar sobre a síndrome SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Quantas e quantas pessoas, isso não é só você não, é na minha casa. Espera aí, além de mim, vou falar de mim. Você tem filhos que vivem o tempo todo com o celular na mão? Tenha vergonha não, estou falando de mim. É uma luta para eu gerenciar isso na minha casa. Isso é a sutilidade do mundo, roubando a atenção e ao mesmo tempo doutrinando os nossos filhos, tirando-os do caminho, levando-o para outra rota. Mas em nome de Jesus, nós vamos ser movidos por esse desejo de fazer melhor e diferente. Nós não somos mundo do mundo nem terra da terra. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos a igreja do Senhor. Nós vamos permanecer fazendo diferente. Nós vamos nos derramar nos pés dele, apesar de tudo quanto tem se agigantado diante de nós como obstáculos para nos impedir a chegar a ele. Nós não vamos ficar para trás. Nós não vamos voltar atrás. Nós não vamos retroagir. Vamos permanecer na nossa caminhada. Vamos fortalecer a nossa comunhão um com o outro e todos com Deus. Diga comigo, um com o outro e todos com Deus, em nome de Jesus, porque nós e Deus somos maioria. Aleluia! Para concluir, deixar o sermonário. Para concluir, aquela mulher começa a chorar. Ela forma uma lama nos pés de Jesus. Ninguém consegue tirá-la, porque uma vez que alguém chega aos pés do mestre, só ele pode tirar. Ela começa a chorar nos pés de Jesus. E ela percebe que as suas lágrimas estão fazendo lama. E ela larga o cabelo. Uma mulher nunca, jamais pode soltar o cabelo em público. Por quê, pastor? A mulher só solta o cabelo no quarto do coito. Para quê? Para demonstrar a abertura de sua intimidade. Largar o cabelo em público é exatamente isso, chamar as pessoas à intimidade, a adentrar a sua intimidade. Quando ela larga, ela está mostrando para Cristo Jesus a sua intimidade. Não sei se você entendeu. O que ela está querendo dizer com isso? O Senhor sabe quem eu sou. A minha intimidade era para o pecado. Agora é tua. Ela está entregando a sua vida, Jesus. Ela se derrama. E quando ela percebe que os pés estão limpos, ela começa a beijar. O beijo era para ser na face. Quem era para fazer isso era Simão. Ou na face ou na testa. Quem era para fazer isso era Simão. Tudo que era para ser feito na testa, ela fez nos pés. Olha só, pastor Isaías. Ele tinha os favores, ela só tinha os rigores. Ela se contentou com os pés, mas não era problema, porque ela chegou até ele. O que ela queria era adorar. Não importa a sua posição, não importa.
Eu não sou pastor, e daí? Você é membro do corpo que torna-se igreja. Não coloque empecilhos, não abra concessões. Não é apenas estar, tem que ser. Quantas igrejas estão cheias de pessoas vazias, que não entenderam que precisam ter intimidade com Deus. Faz 22 anos que eu prego o evangelho neste Brasil. E hoje eu fui dardeado com mais uma seta. Eu disse: Jesus, em oração, eu preciso pregar hoje para uma igreja faminta de Ti. Eu vou falar sobre comunhão e adoração. Eu estou mal. E Deus mandou seus anjos. E eu só estou falando, eu ia falar no início, eu só estou falando porque na conclusão é para fortalecer a sua fé, porque nada e ninguém vai impedir que a obra do Senhor seja realizada. Nada e ninguém vai impedir que a sua vida de comunhão com o Senhor e adoração seja fortalecida. Aleluia! Gentilmente, pegue na mão do seu irmão e diga para ele: vamos seguir, ainda que haja resistência, mas vamos fortalecer a nossa comunhão, adorando aquele que é digno de toda a nossa adoração, porque como igreja nós vamos nos fortalecer e vamos invadir o inferno, despovoando o inferno. Aleluia! Aleluia! Subir na aleluia! Simão, desde que cheguei, tu tinhas a liberdade de fazer tudo isso que ela está fazendo no meu rosto. Tu me negligenciastes. Querias de mim apenas o nome. Querias de mim apenas o prestígio. Ela está nos meus pés empoeirado, antes empoeirado. Mas ela entendeu quem eu sou. Oh, glória! Portanto, para ela, Simão, aquilo que ela veio buscar, acabou de receber. Mulher, teus muitos pecados foram perdoados. Oh, glória! Oh, glória! Como me destes a tua intimidade, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Não permita que Satanás permaneça com esse dedo apontado em riste em sua direção, apontando sua culpa. Diga para ele: Satanás, o sangue de Cristo Jesus me libertou e purificou de todo pecado. Eu sou livre. Fale, 1, 2, 3, diga: eu sou livre. Repita: eu sou livre. Livre para adorar aquele que me libertou. Dê uma salva de palmas ao mestre. A ele a honra, a ele a glória. Ele olha para ela e diz: perdoados estão os seus pecados. O termo aqui é vai em paz, mas no original é vai para, não é vai em. O que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu não, a Bíblia. Vai para. Pastor Bianco, sabe a vida que ela antes tinha? Causando todo um destroço, separando casamentos. Jesus está dizendo mais ou menos assim: volta por onde tu passou. Se você pegou o instrumento de adoração ao pecado, pega agora esse instrumento que você derramou sobre mim. Agora transformado, por onde você passou matando, passe agora dando vida. Oh, glória! Ei, não é vai para a paz, porque o ambiente onde você vivia em guerra, agora haverá paz. Por quê, pastor? Paz não é a ausência de guerra, paz é a presença de Cristo Jesus na guerra. Oh, glória! Jesus disse, João catalogou 16:33, tenho-vos dito isso para que tenhas paz. No mundo tereis presente contínuo.
Bom, no mundo tereis sofrimento, porém, no mundo tereis aflições, porém, tende, bom ânimo. Tem guerra lá em casa? Tem paz, porque a presença do Senhor está lá. Está em guerra lá no trabalho? A presença do Senhor está acalmando essa tempestade, este mar encapelado dentro de você, porque a paz de Cristo chegou através do seu coração aberto para adorar, para servir, para buscar a sua presença. Fique de pé comigo, por favor.